Olá! Verdade de um Sofá hoje trouxe para você um assunto de muita importância: educação financeira, investimentos, dinheiro. Isso é de muita importância na nossa vida. E uma pessoa que tem propriedade maravilhosa para falar sobre isso, Evelyn. Tudo bom, Evelyn? Tudo bem, Fabi. Primeiro que é uma honra, obrigada pelo convite. E sem dúvida nenhuma, é um assunto muito importante. O dinheiro, ele não é o fim, mas ele é o meio, né? É o que nos leva a ter uma qualidade de vida melhor, uma saúde melhor, todo o nosso bem-estar, enfim. Quantas horas a gente passa na semana trabalhando e quantas horas a gente passa efetivamente cuidando do nosso dinheiro, olhando para ele, né? E tudo tem a ver com dinheiro, por mais que a gente não goste de falar ou falar, não quero tocar muito nesse assunto, é de suma importância, né? Então nós trouxemos você aqui e eu queria que você contasse um pouco mais, porque assim, Evelyn sentada aqui no sofá, Verdade no Sofá, falando para você sobre dinheiro, investimento, bolsa de valores. Então, vamos perguntar para a Evelyn, vamos saber o que a levou a estar falando sobre esse assunto de tanta importância. Eu posso classificar dois pontos. O primeiro ponto foi o aprendizado dentro da minha casa. Eu sou filha de um pai empresário e uma mãe funcionária pública. E dentro da minha casa, eu vi tudo que não era para fazer com dinheiro. Porque sendo filha de um empresário, um empreendedor, um homem visionário, nós passamos por muitas situações de altos e baixos, né? Então, aquilo deixava todo mundo numa condição de ansiedade muito grande. Faltava planejamento financeiro. Esse é o primeiro ponto. Eu não queria aquilo para mim. Aquilo eu sabia, não queria aquilo para mim. E o segundo ponto foi que todas as vezes que eu terceirizei a gestão do meu dinheiro, a gestão do meu patrimônio, sem não me preocupar, eu notei que eu perdia dinheiro. Então, todas as vezes que eu coloquei na mão de alguém para cuidar desse patrimônio, desse recurso, os interesses que eram levados em primeiro plano não eram os meus. E eu falei, não, conhecimento liberta, eu preciso tomar as rédeas disso. Olha, é muito interessante, porque ela acabou de falar conhecimento liberta. Então, fazendo um gancho, a gente está falando aí do conhecimento liberta, que traz uma certa independência também, né? E hoje a gente vê aqui no mercado, nós mulheres falando de independência, muitos homens, os filhos, nossos filhos que são dependentes financeiros, para adquirir essa independência financeira, né? O primeiro passo. E o que seria também essa independência financeira? A independência financeira, muito diferente do que esses gurus de finanças vendem, nada mais é do que em um momento onde você não é mais tão produtivo, tão ativo, é você não precisar se preocupar com dinheiro. E seria muito bom que essa preocupação acontecesse logo cedo, porque daí você tem tempo de construir todo esse patrimônio, tem condição realmente de, em alguns momentos, riscar um pouco mais, em outros, ser um pouco mais conservador, mas o que é importante? Em algum momento da vida onde você não é tão produtivo, você poder fazer o que você quiser sem se preocupar com a questão financeira. Isso é ter liberdade financeira, né? É o que todos nós gostaríamos. Imagina você numa terceira idade, você vai poder ter essa paz, essa tranquilidade. Importante, né? Tem poder essa propriedade até para conversar com um gerente de banco, com uma pessoa que vai te mostrar um conhecimento financeiro, e você ter ali aquele conhecimento à altura, até para falar, isso é bom, isso não é bom para mim. Qual seria assim, o primeiro passo para essa pessoa que está nos ouvindo? Em primeiro lugar, o Instagram da Evelyn, que é super cheio de dicas, ele é muito informativo. Mas o que você indicaria o primeiro passo? Eu não sei nada sobre finanças, eu não sei nada sobre investimentos, mas de repente herdei aí alguma herança ou, no caso, estou
muito bem sucedida profissionalmente, não tem tempo para isso, mas gostaria, né, de estar me familiarizando com esse assunto, aprendendo. O que você indicaria para essa pessoa? Primeira Bom, independente da situação, herdou um recurso ou então se viu numa condição, poxa vida, fiquei viúva, independente da situação. Existe um investimento que a gente chama de mala pronta. Sabe aquele recurso que, independente do que acontecer, eu tenho uma reserva, que uns chamam de reserva de emergência, outros de reserva de oportunidade, são coisas diferentes. Mas o que significa isso? Aconteceu algum problema, um problema de trabalho, um problema no casamento, um problema de saúde, eu tenho ali uma reserva, um recurso separado, aonde é ali que eu vou me apoiar. Eu falo mala pronta porque, nossa, eu não me sinto feliz aqui onde eu estou. Eu tenho liberdade, eu tenho condições de pegar minha mala e sair daqui, porque eu construí uma reserva de emergência. E o que seria a reserva de emergência? É você conseguir acumular uma média de 3 a 6 meses, melhor dos mundos, 12 meses do seu custo de vida. Então você tem mais ou menos uma ideia de quais são os seus gastos mensais, você tem aquele recurso separado em um investimento de alta liquidez. O que significa isso? Que você não tenha problemas para resgatar um dinheiro que não está sujeito a risco, de preferência um investimento conservador. E aí eu classifico que, independente de qualquer coisa, o primeiro investimento, lógico, o primeiro conhecimento, mas depois a reserva de emergência. Nossa, muito interessante, porque essa mala pronta, ela se encaixa em N situações, né? Muito interessante. Quantas pessoas sofreram, por exemplo, na pandemia, em relacionamentos abusivos, ou perderam o emprego. E se tem essa mala pronta, que você falou, melhor dos mundos, 12 meses aí, né, de uma organização, você consegue sim fazer uma transição de situação, digamos assim. Sim, é a sua autonomia, é a sua liberdade, né? Eu criei uma comunidade chamada Elas Investem RP, porque durante todos os anos, trabalho mais de 12 anos no mercado financeiro, e eu converso com tantas mulheres que eu admiro, mulheres bem-sucedidas e que terceirizam a parte financeira da vida delas. Então elas chegaram numa posição profissional onde elas são muito bem-sucedidas, mas quem cuida do dinheiro delas é o marido, é o filho. E eu me pergunto, falo, gente, na ausência dessa pessoa, O que será essa mulher? ela se torna refém do gerente de banco, ela se torna refém de um assessor de investimento, embora muita coisa vem mudando, com leis de transparência e tudo mais. Mas eu acredito, Fabi, que ter conhecimento básico, mínimo, educação financeira, para mim, ela tinha que ser ensinada Na escola. no ensino fundamental. Na verdade, traz segurança, né? Pra tudo. Sim, As pessoas às vezes ficam meio assim, vamos falar de dinheiro, não quer pronunciar essa palavra. Até uma hipocrisia, porque é o que nos move, é o que a gente precisa para viver, para garantir e tudo mais. E aí você falou, não ter esse conhecimento, ainda bem que temos pessoas como você, né, para nos ensinar tudo que a gente precisa. e não só isso, eu fico muito feliz de conseguir criar uma comunidade, uma rede de apoio. O Elas Investem RP, ela é realmente uma comunidade que ela é alicerçada em 4 pilares. E os pilares é autonomia financeira, é conhecimento, é investir em você e no seu futuro, e networking, que é essa rede de acolhimento. Porque quando você tem alguma dúvida e quando você sabe que você pode encontrar as respostas em um lugar sem julgamento, fica mais fácil. A gente precisa falar sobre dinheiro. O homem, quando fala de dinheiro,
ele é visionário, ele é empreendedor. Bem acolhido, bem visto. Ele foi criado para falar sobre dinheiro. A mulher, quando ela fala sobre dinheiro, ela é interesseira. Eu já ouvi isso. Ela é descontrolada com os gastos. O homem é bom para ganhar, a mulher é boa para gastar. E tudo isso vai te colocando num lugar que você fica realmente retraída e achando que dinheiro não é um assunto para mulher. Quantas vezes em rodas de happy hours os homens estão falando dos produtos financeiros que eles consomem? Mulheres não falam de produtos financeiros. E por quê? Se a mulher ela tem uma característica tão interessante quando ela investe. Eu tenho várias clientes que são mulheres e elas são muito bem sucedidas. A mulher ela gosta de um detalhe, a mulher ela tem uma visão mais de longo prazo, ela tem uma característica um pouco mais conservadora, então ela vai dando passos de cada vez. O homem ele é muito mais arrojado, ele quer saber de rendimento e pronto, acabou. Mas até que ponto, né, essa agilidade e essa destreza te faz ganhar ou perder? Então, o homem ele tem um perfil muito mais para riscos e a mulher tem um perfil muito mais para conservadora mesmo. Ela quer saber aonde ela está colocando aquele dinheiro dela, quem que é o gestor daquele fundo. Ela pensa sim até em sustentabilidade. Interessante isso. Nossa, coisas que o homem já tem uma outra visão de investimentos, né? É completamente diferente do perfil. Tem agora uma pergunta muito importante, polêmica também, mas eu queria saber a sua opinião. Como você vê o futuro da educação financeira, que é de suma importância aqui no nosso Brasil? O futuro da educação financeira no Brasil ele ainda é muito precário. Eu acredito sempre que isso, e a educação financeira ela devia fazer parte do ensino fundamental das escolas, né? Mas muitas coisas vêm mudando. Então, há 25 anos atrás, quem dominava o mercado eram os grandes bancos. Depois surgiram as cooperativas e depois as corretoras. Então, eu vejo que o futuro da educação financeira no Brasil ele é cada vez mais acessível para as pessoas, principalmente por você ter todas as informações na palma da sua mão, né, no celular, os bancos digitais, a quantidade de ofertas, a concorrência, ela faz com que a informação seja disseminada de forma muito mais abrangente. Começou agora, no início de novembro, uma legislação da CVM, que é tratada como lei da transparência, aonde o investidor ele fica sabendo quanto que o gerente do banco dele ou quanto que o assessor de investimento está ganhando por indicar determinado produto. Isso é muito importante, porque inclusive mitiga aquela relação do conflito de interesse. Sim. Será que o produto que estão me oferecendo está beneficiando os meus interesses ou está beneficiando quem está ali atrás daquela cadeira, daquela mesa? Cuidando do meu dinheiro. Cuidando do meu dinheiro. Então eu vejo que existe uma transformação, acredito que muita coisa ainda para melhorar, mas eu acho que o futuro do nosso país, e principalmente a educação financeira, ela vai chegar um momento que as pessoas vão entender que realmente é uma necessidade. O que antes as pessoas achavam, nossa, esse assunto é muito chato, vai passar a ser um assunto natural. Maravilhosa! Finalizando aqui mais uma entrevista que o Verdade de Sofá trouxe para você. Um conteúdo rico em informações sobre investimentos, dinheiro. E eu queria agradecer muito a Evelyn por estar aqui no nosso sofá e nos trazer tanto conhecimento assim. Muito obrigada, Evelyn. Fabia, eu que agradeço. Agradeço a todos vocês e fica o convite para visitarem o elasinvestem.rb no Instagram. Tem também www.elasinvestem.rb.com.br, onde essa comunidade de mulheres, essa rede de apoio, ela, mais uma vez, ela é alicerçada em conhecimento, em networking e trazer as finanças de uma forma saudável para a nossa vida, para que possamos, todos os dias, olhar para isso de uma forma mais consciente e com autonomia nas nossas decisões. E não esqueçam de dar like,
curtir, comentar, trazer a sua sugestão e também se inscrever no canal.